Abre a sua Bíblia, por favor, em primeira carta de Pedro. Sou fã desse menino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Eu faço parte da nova aliança. Aliança no sangue de Jesus. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: olha, Deus nunca nos diz para buscarmos a santidade sem nos dar a ajuda de que precisamos para fazê-lo. Diga, um espírito não santo jamais pode nos tornar santos. Por isso, Deus envia o seu Espírito Santo aos nossos corações para fazer em nós uma obra completa e perfeita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a orar. Ele nos dá entendimento da palavra. Ele nos dá unção. Ele nos guia. Ele fala conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Aqui já derruba a predestinação, né? É o pré-conhecimento, porque o nosso Deus é eterno. Ele está lá no futuro. Graças a Deus, diga graças a Deus, Deus está no futuro. O nosso futuro não é surpresa para Ele, é surpresa para nós, mas para Ele não. E Ele tem o poder de nos guiar no seu propósito. Amém? Graças a Deus. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Meu Deus, que saudação, hein? Que saudação! Eu acho que são palavras que tem que estar na nossa boca quando a gente saudar alguém ou estiver com alguém. Quando você estiver com o eleito de Deus, não perde tempo com a fofoca. Ganha tempo com a palavra poderosa de Deus. Olha que saudação, meu Deus. Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te bendizemos porque a tua palavra é a verdade. E nós te louvamos porque assim como esses irmãos que estavam dispersos, Pedro os lembrava que pela presciência do Senhor, eles eram escolhidos, eleitos. Eles tinham o sangue de Jesus na vida deles. E como eles, nós também não estamos dispersos, mas também temos a mesma herança, temos a mesma dádiva. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós para nos santificar. E o sangue de Jesus, aleluias, o sangue da nova aliança, meu Deus, que nos redimiu, oh meu Deus, nos comprou, oh Deus, e nos dá a vitória dia após dia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E a vontade do Senhor também é a mesma de Pedro, que a graça e a paz em nós seja multiplicada, porque o Senhor diz para nós crescermos de graça em graça, de glória em glória. Oh meu Deus, a tua palavra diz que para nós existe o sim e o amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque se a tua palavra está na nossa boca, está na nossa mente, no nosso coração, para nós existe um sim e um amém. Mesmo em meio a provações, mesmo em meio a lutas,
nós podemos nos regozijar no Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Nós repreendemos todo mal em nome de Jesus Cristo. Que neste lugar fique apenas a presença da tua igreja, a presença do Espírito Santo, a presença dos seus anjos. Todo espírito que não vem da parte do Senhor, fora deste lugar, no nome de Jesus Cristo. E que o teu nome seja glorificado e a tua palavra esteja gravada nos nossos corações em o nome de Jesus. Podeis vos assentar. Aleluia. Como Pedro, apenas nessa saudação, lembrou tantas coisas maravilhosas que aqueles irmãos, apesar da luta, da dificuldade que eles estavam passando, eles tinham que trazer na memória e eles tinham que viver por esta verdade. Pela presciência de Deus, pelo conhecimento do Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Cristo. Então nós sabemos aqui que nós fomos escolhidos por Deus, olha que escolhidos, diga comigo, escolhidos. E não fomos escolhidos por acaso. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha nos predestinado para as boas obras. Para de dizer que você não dá conta de fazer o que é certo. Para de dizer que você não consegue, que você não pode. A Bíblia não é mentira e ela diz que você foi predestinado para as boas obras antes da fundação do mundo. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas é um dia de cada vez. Larga o passado para trás. Larga as coisas que te prendem para trás. Prossegue para o alvo da sua salvação, que é Cristo Jesus. Porque aqui nós vamos ver, pela obra santificadora do Espírito Santo, o Espírito Santo está trabalhando, ele só não faz na nossa vida se nós o apagarmos. Não apagueis o Espírito Santo e não deis lugar. Por que não dar lugar ao diabo e não apagar o Espírito Santo? Está no mesmo texto. Porque se você apaga o Espírito Santo, você dá lugar para o diabo. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não mata tirando a sua vida daqui da terra, não. Ele te mata aos poucos, ele mata a sua alegria. Ele mata o seu ânimo. Ele mata a sua esperança, se você permitir. Ele vai matando lentamente. Ele mata a sua comunhão com Deus. Ele mata a sua comunhão dentro da sua casa. Ele mata a sua comunhão com os irmãos da igreja. Ele não pode ter lugar na minha vida e na sua vida. Nós não podemos dar o governo da nossa vida para ele. Quando o mesmo Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Leão, a imagem do leão, sempre que a gente vê um leão, você lembra o quê? De governo. Você lembra de o rei da selva, não é isso? E o leão, ele o quê? Ele ruge, mostrando o quê? Autoridade. Não dê a autoridade. Deus te deu autoridade como escolhido de Deus. Como Deus deu autoridade para Adão, domine. Mas Adão deu para o diabo. Não abra mão da sua autoridade como filho de Deus, como escolhido de Deus. 3 coisas foram necessárias que o pai restituísse ao filho pródigo. A restauração da sua identidade. A restauração da sua autoridade. Quando ele deu vestes novas, anel no dedo, sandálias nos pés. Estava restaurando o lugar de filho. O filho pródigo queria ser apenas servo. Deixa eu ser um dos seus criados. Eu já vou estar satisfeito. Mas o pai falou, não. Eu estou te dando vestes novas. Eu estou te dando vestes especiais. Eu estou te dando vestes de filho. Eu estou te dando vestes de filho. Eu estou colocando um anel no seu dedo. Eu estou restituindo a sua identidade como filho. Eu estou colocando sapatos novos nos seus pés. O anel no dedo simbolizava a autoridade. Antigamente, as pessoas selavam uma carta com um anel. Aquele filho estava retornando para a casa do pai e o pai o restituiu aquilo que ele tinha direito como filho. Porque quem pagou o preço? Quem comprou as roupas novas? Quem comprou o anel? Quem podia pôr sandália nos pés dele? O pai. O pai hoje quer que eu e você tenhamos a nossa identidade como filho restaurada.
Porque pela sua presciência, eu e você fomos escolhidos. Mesmo que mesmo que nós venhamos errar, o que o Pai quer? O Pai está esperando que você retorne à sua posição, que você caminhe em direção a Ele. O pai não saiu correndo e foi ver onde o filho estava. O filho foi, fez tudo o que quis. Deus não foi tirar ele da boca do fumo. Deus não foi tirar ele da roda de amigos. Deus não foi tirar ele da prostituição. Deus não foi lá. Mas Deus estava pronto para recebê-lo quando ele caísse em si. É necessário cair em si. Cair em si é a nossa parte. Se arrepender é a nossa parte. Dizer não é a nossa parte. Renunciar é a nossa parte. Se lembrar que existe um Pai é a nossa parte. E é a nossa parte dizer: meu Deus, eu estou aqui gastando a minha vida, eu estou na pior. Mas o meu Pai, a casa do meu Pai, a presença do meu Pai, eu preciso do meu Pai, eu preciso que o meu Pai me receba, mesmo que nem seja como filho, aquele jovem disse. Mas os criados da casa do meu Pai têm um tratamento melhor do que eu estou recebendo aqui, fora da presença dEle. E para o pai dele estar no portão e avistar ele de longe, isso me diz que o pai estava sempre à espera dele. Porque o pai não sabia a hora que ele ia voltar, mas o pai tinha esperança que ele voltasse. Porque o pai estava no portão, ele não bateu na porta. A Bíblia diz que o pai o avistou de longe. E quando o pai o avistou, ele viu: meu filho se arrependeu, ele está vindo. Aí o pai correu ao encontro dele. Deus todos os dias quer nos lembrar da nossa autoridade como filho, da bênção que temos como filho, do preço que Ele pagou por nós, para que nós fôssemos filhos. Mas cabe a mim e a você receber isso, dia após dia. Porque aqui está dizendo, pela obra santificadora do Espírito, a obra santificadora do Espírito. O Espírito Santo veio habitar em mim e em você, para que nós fôssemos obedientes a Cristo. O Espírito Santo veio habitar em mim, para que eu fosse obediente a Cristo, por isso Ele me santifica. Por isso Ele te santifica. Para a obediência foi que Cristo nos chamou. Foi para a obediência que Cristo nos chamou. E eu quero te dizer, quem disse que obedecer não vai nos trazer dor? Quem disse que obedecer não vai exigir de nós sacrifício? A Bíblia diz que a salvação ela é ganha pelo esforço. Esforça. Esforça. Esforça-te. Às vezes vai exigir de você. O que é esforço? Força é aquilo que você tem. Esforço é aquilo que você já chegou, digamos assim, no final. E você estica mais um pouco. Isso é esforço. Às vezes nós vamos... Mas aí nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Que nos ajuda. Só aqui nessa saudação... Ele está falando a obediência a Cristo e a aspersão do sangue. Lembra do sacrifício de Jesus por você. Lembra do sacrifício de Jesus. Quando você estiver pensando em pecar, você tem tempo de decidir, não vou fazer isso. Se preciso for, corte a mão. Mas não faça. Diga não. Pastora, mas isso não é fácil. Eu sei, eu sou feita do mesmo material que você. Pode ser que eu não tenha a mesma luta que você, mas todos nós temos. Todos nós temos. Eu vi uma analogia que eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido alguém pregar assim, fazendo uma comparação da luta de Davi, do processo de Deus na vida de Davi. Eu achei muito interessante. Falando porque, o leão, o urso,
e depois Golias. E ele fez uma analogia exatamente a respeito de o leão, ele ruge. São aqueles problemas que surgem, que escancarado, que você tem que enfrentar externamente, mas que você recebe um aviso, digamos assim. Porque o leão não é silencioso, ele ruge. O urso já é silencioso, estrategista, manso. E aí ele fala, esses são os problemas internos, que ninguém vê e muitas vezes nós não queremos ver, mas que nós temos que enfrentar e temos que vencer. E eu comecei a olhar para a minha vida e ver qual era a dificuldade externa que eu tenho, que está gritando e eu tenho que vencer. E o que eu tenho que vencer dentro de mim? Quais os sentimentos, as emoções, os pensamentos que estão espreitando, sabe? Qual o pecado que, porventura, eu estou acariciando? Eu já me acostumei com ele e está silenciosamente, porque se você não destruir o urso, lá na frente ele vai destruir você. E é interessante que, aí eu comecei a pensar, ou você vence o pecado hoje, ou ele te mata amanhã. Então, a aspersão do sangue de Jesus. Vivermos com o coração quebrantado, sabe, com o coração arrependido. Parar de procurar o erro na vida dos outros e olhar os seus erros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus me deu uma palavra que uma das coisas, 5 sinais de que você pode ver que a voz que você tem ouvido não é Deus. E uma delas é, você nunca está errado. Todos erram, todos estão errados. Você está sempre certo, você nunca erra. Na verdade, você está tendo discernimento não pela verdade, mas discernimento pela ofensa. A ofensa nos faz... Coloca em nós um óculos errado. Nós temos discernimentos errados. Porque nenhum de nós podemos dizer, eu não erro. Nenhum de nós. E todos nós queremos perdão. Todos nós queremos uma segunda chance. E todos nós precisamos de uma segunda chance. Todos nós precisamos de perdão. Mas a gente não usa a mesma lente que a gente olha para nós, a gente não usa para olhar para o outro. O outro não merece perdão, o outro não merece uma segunda chance. O sangue de Jesus que vale para mim, vale para o Jean. O sangue de Jesus que vale para mim, vale para o Petras. O sangue de Jesus que vale para o Petras, vale para outra pessoa. A mesma necessidade de perdão que eu tenho, o outro também tem. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Às vezes nós estamos atirando a pedra numa pessoa de um pecado dela que você já cometeu. Você já cometeu o pecado. E eu tenho certeza que você acha que merece uma outra chance, precisa de uma outra chance, aí a outra pessoa comete o mesmo pecado. É a parábola do servo que foi perdoado de uma dívida muito grande e depois não perdoou uma dívida pequena. Aspersão do sangue. A aspersão do sangue não é só sobre a minha vida, é sobre a minha vida e a vida do meu próximo. E esta palavra é para mim e para você. Não era esta palavra que era a minha palavra. Eu esqueci meu caderno lá em casa. E eu estava convicta de que eu tinha trazido. A Cláudia viu, eu estou procurando meu caderno. Eu achei que estava lá, achei que estava no carro, não estava em lugar nenhum. Eu falei, Cláudia, eu perdi meu caderno. Não, Jesus não deixou eu trazer. Ai, irmãos... Eu quero ler só o restante para você ver a bênção. Pastora, a senhora não... A coisa que eu mais detesto é quando alguém vira para mim e fala assim, pastora, só quem passa sabe. Isso é uma pessoa que não quer conselho. Isso é uma pessoa que já se colocou numa posição
Teve um dia que a pessoa entrou gritando no escritório, falando com o pastor: o senhor não sabe o que eu estou passando? Só que nós já havíamos passado o que ele estava passando em pouco tempo, 5 anos. E vencemos. Mas eu quero te dizer, eu não preciso experimentar droga para te dar um conselho sobre droga, não. Jesus não adulterou. E ele disse: não adulterarás. Eu não preciso fazer o que é ruim para poder dar o conselho para alguém não fazer o que é ruim, não. Eu tenho 4 anos que eu estou na menopausa. Uma pessoa que está na menopausa disse para mim: só quem passa que sabe. Eu falei assim: vou fazer 59 anos semana que vem. O que você está passando? Eu já passei e eu venci. Você vai vencer também. E mesmo assim, todas as respostas que nós precisamos para nós não vamos entender tudo, porque Deus não tem que nos explicar tudo, mas todas as respostas para a nossa vivência diária está aqui na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. As instruções que nós precisamos está na palavra de Deus. E eu quero ler aqui para te encorajar, porque me encoraja. Depois dessa saudação extraordinária, ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Não sei se você entendeu, mas nós somos protegidos do Pai. Eu sou queridinha do Pai. Eu sou queridinha de Jesus. Gosto muito de olhar no espelho e falar: bom dia, queridinha de Jesus. Por quê? A Bíblia está dizendo que nós somos protegidos por Ele. Mas antes disso, está dizendo a respeito de ser obediente a Jesus. E está dizendo sobre valorizar o sangue dEle. A palavra é a verdade. Herança guardada nos céus, que mediante a fé, diga comigo, mediante a fé. Irmãos, eu tenho meditado muito sobre isso. Eu já falei aqui na igreja, quem estava na escola dominical ouviu. E eu vou te repetir, porque Deus mandou repetir. Enquanto estiver queimando meu coração como pastora, você vai ouvir. A rocha foi ferida uma vez. A rocha, quando Deus mandou Moisés bater na rocha, se Moisés cresce ou não cresce, apenas obedecesse, ia sair água. Deus mandou: faz. Como você disse, como nós ouvimos domingo, organiza que dá. Tem coisas que você tem que fazer e se você fizer vai dar certo. Crendo ou não crendo, mas é certo, faz. Agora, depois que a rocha foi ferida uma vez, jorrou água a segunda vez, Jesus não vai ser ferido de novo por mim e por você. Jesus não vai mais fazer sacrifícios por mim e por você, porque tetelestai, tudo o que precisava fazer já foi feito. E Deus falou com Moisés o quê? Depois que a rocha foi ferida e a bênção veio, depois Deus falou o quê? Agora creia em mim. Agora creia em mim. Agora não é seu braço não, agora fala. Eu tenho falado muito, a fé fala. Deus queria que ele falasse, porque Deus queria que ele exercitasse a fé. Aqui está dizendo, mediante a fé. Mediante a fé. Quem crê, fala. Crê, por isso falei. Muda as suas palavras. Se você acredita que não tem mais jeito. Se você acredita, minha vida está destruída. Se você acredita, não vou receber. Se você acredita, eu quero te dizer uma coisa. Vai acontecer tudo que você acredita e fala. Você não quer que alguma coisa aconteça na sua vida? Não fale. Mas tudo que nós falarmos, se falarmos errado e não nos arrependermos e pedirmos perdão, pode esperar que vai vir. Nem que seja por temor, nem que seja por medo. Está nervoso, está chateado? Fecha a boca.
Salmo 4. Coloca a sua cabeça no travesseiro. Chora e cala-te. Não são minhas palavras, é a palavra do Senhor. Irmãos, tudo é pela fé. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quem disse que o fiel não tem provação? Mas eu vejo um paradoxo aqui. Pedro está dizendo, ainda que vocês sejam entristecidos agora, mas vocês perceberam que antes disso ele disse que eles estavam exultando? Eles estavam em luta e eles estavam exultando. Olha aqui, olha bem, nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Irmãos, a nossa fé é provada para ver se ela é genuína. Quem disse que o servo de Deus fiel não passa por provação para que a fé dele dê fruto, para que a fé dele produza? Porque fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Você crê, então aguenta, confia, espera. Vocês tiveram rede de homens ontem, onde o tema era o inimigo é outro, porque queriam chamar a sua atenção. Porque na verdade o inimigo continua sendo o mesmo, a carne, o mundo e o diabo. E o que eles queriam focar, e eu acredito que tenha focado porque eu não estava aqui, era o quê? A incredulidade. O perigo da incredulidade. Incredulidade, irmãos, ela se manifesta, não é quando você fala assim, eu não acredito em Deus, é quando você rejeita a palavra de Deus, quando você não dá crédito à palavra de Deus, quando você, com as suas atitudes ou pensamentos ou palavras, você descredibiliza a palavra, não dando crédito a ela. Isso é incredulidade. Quando a palavra diz perdoa e você não perdoa, você não está dando crédito à palavra. Quando a palavra diz não minta e você mente, você não está dando crédito à palavra. E se nós não damos crédito à palavra, é incredulidade. Às vezes a gente não tem coragem e honestidade para reconhecer isso. E pedir, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade e me ajuda. Quem está me entendendo? Eu estou encerrando. Olha só, a nossa fé é mais valiosa do que ouro. A Bíblia está dizendo, o ouro perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará, diga comigo, a nossa fé é provada, para que, mesmo que no fogo, resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Quando que Jesus Cristo é revelado na minha vida e na sua? Quando mesmo na provação, você continua vivendo para a glória dele. Você continua vivendo de maneira digna e de maneira tal que o nome dele é glorificado. Quando a gente confunde o inimigo, às vezes o inimigo traz coisas para a gente falando, agora ele vai murmurar. Agora ele vai sair da igreja. Agora ele vai. E você permanece firme. Você está mostrando para o mundo espiritual e para as pessoas que a sua fé é genuína, verdadeira e valiosa. E aí Deus vem e opera. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu sei que vocês amam ao Senhor. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Está faltando na igreja alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação das suas almas. Qual é o alvo da sua fé? Fecha os seus